pessoal da nossa mídia tinha me pedido para gravar um vídeo falando sobre as séries de mensagens que estou fazendo nas vezes em que prego aqui nos cultos da noite. Talvez você já tenha recebido isso, você também que acompanha pela internet, talvez já tenha recebido, mas eu quero retomar a isso, eu quero voltar àquele panorama geral, só para que aqueles que estão me ouvindo hoje não percam o fio da meada e se localizem exatamente no ponto onde estamos. Ao longo de alguns cultos nossos aqui à noite, nós estaremos falando sobre Jesus nos evangelhos, ou a partir de determinadas expressões e palavras-chave que Jesus usa na sua mensagem. A gente começou falando sobre Jesus e o Evangelho em Marcos. Todas as vezes em que a palavra Evangelho aparece em Marcos. Nossa próxima etapa será Jesus e o Reino em Mateus. Todas as vezes em que a palavra reino aparece. O que Jesus quer dizer com isso em Mateus. Depois nós vamos a Lucas, Jesus e a graça em Lucas. Como é que a ideia da graça se manifesta no registro lucano a respeito dos ensinos de Jesus. E vamos encerrar com o quarto evangelho, falando sobre Jesus e o mundo em João. Mundo é uma palavra muito usada por João no seu evangelho, e o que é que Jesus ensina sobre o mundo e o que o evangelista João registrou disso. Então esse é o panorama geral, é o nosso roteiro, é o percurso que nós estamos fazendo. E hoje eu quero encerrar essa primeira etapa sobre as vezes em que a palavra evangelho aparece em Marcos. A palavra evangelho aparece 8 vezes em Marcos. Nós vimos as 7 vezes anteriores, em que Jesus fala em evangelho e o que ele quis ensinar. E hoje, para encerrarmos então esse primeiro ciclo, o ciclo de Marcos, sobre as vezes em que a palavra evangelho aparece, eu quero ler com vocês o desfecho do Evangelho de Marcos, capítulo 16. A narrativa de Jesus agora ressuscitado, depois de ter sido morto na cruz. No domingo pela manhã, as mulheres vão ungir seu corpo, não encontram, elas são avisadas que ele ressuscitou. E no epílogo, no desfecho, na conclusão, no último trecho de Marcos, Jesus se apresenta ali aos discípulos e dá aos discípulos uma missão. E porque esse texto e essa palavra tem a ver com o evangelho e tem a ver com discípulo, eu quero essa noite falar sobre discípulo. Quero falar sobre o que o evangelho, o que a palavra evangelho aparecendo aqui, nos sugere a respeito do discipulado, de ser discípulo, de andarmos como discípulos, e tudo isso em referência ao que o evangelho nos ensina. Eu estou me referindo agora ao capítulo 16 de Marcos, no versículo 15, que é a última vez em que a palavra evangelion, no grego, ou evangelho, que significa boas novas, notícias alegres, boas notícias, notícias boas, notícias que causam alegria, notícias agradáveis de ouvir, notícias que a gente espera ouvir para se alegrar, tudo isso a palavra evangelho quer dizer. E lá no versículo 15 está assim: e Jesus disse a eles: vão por todo o mundo, proclamem o evangelho. Está aí a 8ª vez em que a palavra evangelho aparece. Proclamem o evangelho a toda a criatura. E disse-lhe Jesus: e vão por todo o mundo e proclamem o evangelho a toda criatura. Então a nossa proposta é justamente refletirmos sobre isso. Que o evangelho tem a ver com discipulado, que o evangelho tem a ver com discípulo. De que maneira
O discípulo é apresentado aqui, de que maneira o discipulado é apresentado aqui. E eu quero fazer uma reflexão em 4 caminhos, ou observar 4 coisas nesse texto. A primeira é a maneira como esse versículo começa. E Jesus disse-lhes. Jesus se apresenta a eles ressuscitado e Jesus fala com eles. Jesus se apresenta a eles ressuscitado e faz o que ele já tinha feito lá no início, quando ele começou o ministério dele, quando ele começou a pregar, ele falou. Ele chamou com a sua palavra. Ele chamava os discípulos pelo nome, ele dizia e ele ensinava, ele abria a boca e ensinava, ele abria a boca e falava, ele abria a boca e proclamava. E aqui nós estamos encerrando a aparição de Jesus, o momento em que ele está se despedindo dos discípulos, concluindo a sua missão na terra, ressuscitado, diante dos discípulos, e o texto começa dizendo, e Jesus lhes disse. E aqui nós temos a primeira questão que evangelho e discipulado nos envolvem, que é a questão da autoridade. É Jesus quem diz quem é discípulo dele, é Jesus quem diz o que o discípulo deve fazer, é Jesus quem ensina como o discípulo deve viver, é Jesus quem define como o discípulo deve andar, é Jesus que define o caráter do discípulo, é Jesus que define o que precisa mudar na vida do discípulo, é Jesus quem define o que o discípulo precisa experimentar e colocar em prática. É Jesus que disciplina os discípulos. É Jesus que repreende os discípulos. É Jesus que chama a atenção dos discípulos. É Jesus que mostra aos discípulos as suas ênfases. É Jesus que mostra aos discípulos a sua visão do mundo. É Jesus que mostra aos discípulos a sua visão dos outros, e por extensão ele nos ensina qual deve ser a nossa visão do mundo e qual deve ser a nossa visão dos outros. E Jesus disse-lhes. O discipulado no Evangelho de Jesus começa, continua e termina com a palavra de Jesus. É a questão da autoridade de Jesus. É discípulo de Jesus apenas aquele que se rende à sua autoridade, que se rende ao que ele ensina, que confia no que ele diz e que coloca em prática o que ele ensina, porque é a sua palavra que está em questão. A sua palavra define as coisas. Então, o discípulo de Jesus, como ele já tinha ensinado no Sermão do Monte, é aquele que obedece. Um homem constrói a sua casa sobre areia, e vêm os ventos fortes e a derrubam. E esse homem ouvia e não praticava o que eu ensinava, disse Jesus. Um homem constrói a sua casa sobre a rocha. Os ventos sopram, as tempestades vêm e a casa permanece. E esse homem é quem ouve e coloca a minha palavra em prática. Essa é a autoridade de Jesus. Quando Jesus define os seus discípulos, ele os define a partir do que ele diz. Ele define a partir do que ele ensina e a partir de quem se submete a isso. E a partir de quem crê nisso e a partir de quem coloca em prática isso. Então, o discípulo de Jesus é o que simplesmente obedece, é o que coloca em prática o que ele ensina. Ele lhes disse. É aqui, nesse ponto, que o discipulado começa. É aqui, nesse ponto, que começa a nossa caminhada com Jesus. Quando ouvimos o que ele diz e quando colocamos em prática. Quando transformamos a palavra de Jesus num andar, numa conduta, numa postura, num comportamento, num agir e num reagir.
E disse-lhe Jesus. O discipulado começa com Jesus abrindo a boca, falando, e a gente crendo no que ele diz, obedecendo o que ele ensina e colocando em prática seus ensinos. Ou então não há discipulado, ou então não há discípulo. Então aqui temos a questão da autoridade. E Jesus disse-lhes. É a autoridade do seu ensino e a autoridade da sua palavra. E o discípulo autêntico no Evangelho de Jesus se submete a ele. Temos uma segunda coisa. Ainda nesse trecho, olhando bem atentamente, a gente vê que Jesus então o que diz a eles é: vão pelo mundo. E aqui a gente tem a segunda questão, depois da questão da autoridade, que é a questão da caminhada. O discípulo caminha, o discípulo vai. Nós somos chamados por Jesus para sermos discípulos, mas para irmos pelo mundo. Somos chamados para ir para a caminhada. E aqui há uma característica extremamente peculiar no discipulado de Jesus, que o discipulado acontece na caminhada. O discipulado acontece na nossa ida. O discipulado acontece no nosso movimento, porque discipulado tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com crescimento, tem a ver com amadurecimento. E isso não acontece enquanto estamos parados, achando que a coisa vai cair do céu, pronta para ser desembalada. Mas acontece na caminhada, é quando caminhamos com Jesus pelo mundo, na vida, na nossa vida, na nossa profissão, naquilo que queremos fazer, no nosso trabalho, nos nossos convívios, na luta pelos nossos sonhos e projetos, no conhecimento das pessoas, no relacionamento familiar, na habitação junto a certa vizinhança, é na caminhada. A gente vai conhecendo cada vez mais Jesus e o que Ele quer de nós é na caminhada. As coisas não acontecem enquanto estamos parados, as coisas acontecem enquanto estamos vivendo. O crescimento do discípulo, o amadurecimento do discípulo se dá enquanto ele vai. E o discípulo é chamado para ir. Os movimentos são os verbos são de movimento. Jesus diz: segue-me, segue-me, segue-me. É movimento. Jesus diz: venha após mim. É movimento. Jesus diz: cada um carregue a sua cruz. É movimento. Cada um carregue a sua cruz a cada dia. É movimento a cada dia. Então, o discipulado é o nosso convívio com Ele, é o nosso aprendizado com Ele, mas tudo na caminhada. Tudo enquanto vivemos. As experiências da vida se somando ao que conhecemos do Evangelho. E o nosso convívio com a vida, e o nosso lidar com a vida. E a maneira como vamos aprendendo a tomar decisões, a fazer escolhas. E como recuamos, e como nos arrependemos, e quando chegamos à conclusão que fizemos algo que não era para fazer e voltamos atrás, e quando vamos a alguém que ofendemos e pedimos perdão, e quando voltamos com feridas e precisamos tratar as nossas feridas, e quando tropeçamos e caímos, e quando levantamos, e quando recomeçamos a andar, é a vida, é a caminhada, e é na caminhada que o milagre do discipulado, do aprendizado, acontece. Não fomos chamados para ficarmos enclausurados num mosteiro, nem fomos chamados para ficar no Monte da Transfiguração, vendo a glória de Deus se transfigurar diante de nós. Nós somos chamados para a caminhada, para descer do monte, para sair da clausura e para ir para a vida. É lá na vida, é lá no viver,
é lá no meio das tribulações, dos problemas, das situações desafiadoras que nós vamos aprendendo de Jesus e vamos crescendo e vamos vivendo o discipulado nele. Vão de Jesus. Isso era muito significativo, até porque nós estamos num momento em que, de alguma forma, aqueles primeiros discípulos acharam que tudo se reduziria a Jerusalém, que tudo ficaria ali. Aqui, quando Jesus ressuscitou e está indo a eles, está se revelando a eles, está dizendo a eles, vão, ainda havia resistência, muita resistência. Só foram mesmo quando Jerusalém foi destruída no ano 70. Até então, estava todo mundo ali, e todo mundo ali, às vezes, criticando quem saía de lá. Por exemplo, o grupo que estava em Antioquia, pregando aos gentios, falando aos não-judeus, fora de Jerusalém, aquele grupo começou a ser criticado, e esses discípulos de Jerusalém começaram a perguntar, o que eles estão fazendo? O que eles estão querendo? Chegaram a mandar para lá Barnabé, para espiar o grupo, para ver o que estava acontecendo. E Barnabé vem e dá o seu relatório em Jerusalém, onde eles pensavam que tudo se reduziria a Jerusalém, e diz, olha, o que está acontecendo lá é exatamente o que aconteceu aqui. É o mesmo Espírito, são as mesmas maravilhas, são os mesmos sinais. Agora, eles só vão sair mesmo depois do ano 70, Jerusalém sendo destruída, aí não tinha mais como ficar lá. Nós não fomos chamados para Jerusalém. Nós somos chamados para a caminhada. É no viver da nossa vida, quando vamos, é que o discipulado vai acontecendo. E a gente vai entendendo a vontade de Deus, e a gente vai compreendendo o que Ele quer da gente. E vamos tomando a forma de Jesus em relação a tudo que estamos vivendo e experimentando. É esse o discipulado que Jesus quer, o discipulado do movimento e da aprendizagem e do crescimento e do amadurecimento. Presos em Jerusalém, a gente não amadurece. Dentro, enclausurado no mosteiro, a gente não cresce. Porque a gente cresce é lá, nos desafios da vida, lembrando-se do que Jesus ensinou e colocando em prática os seus ensinos. E isso nos fazendo crescer e desenvolvendo a nossa fé e amadurecendo cada vez mais a nossa relação com Deus. Então nós temos a questão da autoridade, Jesus fala a eles, é a palavra de Jesus que é a referência. Jesus os chamou com sua palavra lá no começo e agora, depois da sua ressurreição, despedindo-se dele, ele fala. É a questão da autoridade, é a palavra de Jesus que faz discipulado. É Jesus quem diz que discípulo ele quer e como devemos ser. É a autoridade dele. A segunda coisa é a ideia do movimento. O discípulo está se movimentando, o discípulo está crescendo, o discípulo está se desenvolvendo, o discípulo está colocando na vida, nas fases da vida e nas suas experiências com a vida, tudo aquilo que ele está aprendendo de Jesus. E é isso que vai fazendo com que ele cresça. É o que ele sabe do que Jesus ensinou diante daquilo que ele está vivendo, e diante daquilo que ele tem que escolher, e diante daquilo que ele tem que viver e decidir. Mas aí a gente tem uma terceira coisa. Então Jesus lhes diz, vão pelo mundo, e ele diz, proclamando o Evangelho, ou anunciando o Evangelho. Há uma versão mais completa de Mateus, porque o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, ainda meio incipiente, mais enxuto. Depois os detalhes, os outros pormenores vão ser
colocados e adicionados por Mateus no seu evangelho e por Lucas. Aí Mateus, Lucas e posteriormente João vão contar e vão falar de várias coisas que em Marcos não estava escrito. Então, na versão mais estendida de Mateus, a palavra toda é: vão fazer discípulos, ensinando-os a guardar o que eu ensinei a vocês. Então, essa ideia de proclamar tem muito propriamente a ver com passarmos adiante aquilo que aprendemos, ensinarmos ao outro aquilo que aprendemos. Aquilo que aprendemos com o Evangelho, a gente passa para o outro. Proclamar é isso, não é só anunciar, mas é ensinar, é acompanhar o outro, é fazer discípulo, é falar do Evangelho para alguém e acompanhar essa pessoa ensinando essa pessoa a mesma coisa que você aprendeu, fazendo com que o Evangelho se torne vivo para essa pessoa, como é vivo para você. Então, a questão da proclamação é principalmente a questão do ensino. O discípulo é aquele que está aprendendo. A gente, às vezes, pensa a palavra proclamar o Evangelho, você fala em proclamar o Evangelho, você logo pensa em Billy Graham, no Maracanã, pregando para uma multidão. E a gente reduz isso a Billy Graham pregando no Maracanã para uma multidão e acha que isso é proclamar o Evangelho. Nisso, sabe o iceberg? Que fica só uma ponta do iceberg para fora e a grande parte dele está lá submersa. Aquilo lá é só a ponta do iceberg. O que a gente faz aqui, quando a gente anuncia o Evangelho, faz um apelo, convida alguém a entregar sua vida a Jesus, é só a ponta do Evangelho. Essa proclamação é só o início, é só um abrir de portas, é só um acesso. Mas a verdadeira proclamação do Evangelho, ela acontece no ensino. Ninguém tem o Evangelho proclamado a si só porque ouviu uma mensagem. Nós temos o Evangelho proclamado a nós quando nós somos discipulados, quando nós aprendemos o Evangelho, quando nós aprendemos a palavra. E Jesus vai dizer a eles, quando diz proclamem, na verdade o que ele está dizendo é ensinem, levando-os a guardar o que eu ensinei a vocês. É a questão do testemunho. Então nós temos a questão da autoridade, nós temos a questão do desenvolvimento e do crescimento, e agora temos a questão do testemunho, de passar para o outro, de anunciar ao outro, de mostrar ao outro aquilo que nos faz bem no Evangelho e queremos que faça bem a ele também, é o nosso testemunho. É reproduzirmos o Evangelho na vida dos outros, como ele foi reproduzido na nossa vida. Com que isca? Conosco. Nós somos a isca. Nós somos a isca. A pessoa olha para você. A pessoa está observando você. O que você está mostrando? Você é a isca. Você é a isca que Jesus usa para atrair as pessoas. Você é a isca. Você com a sua maneira de viver, você com a sua maneira de falar, você com a sua maneira de tratar os outros, você com a sua maneira de conduta, você é a isca. É para você que as pessoas estão olhando, para você que se diz discípulo de Jesus, para você que diz que conhece o Evangelho, é para você que as pessoas estão olhando. E você é a isca que faz com que as pessoas olhem para você e pensem, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui, e pensem, eu quero experimentar isso, e pensem, está aí uma pessoa que é plenamente confiável. Você é a isca.
Se você não for a isca, não tem como Deus mostrar nada do que Ele faz, porque Ele está fazendo em você. Ele está fazendo em você, e você está mostrando às pessoas o que Deus está fazendo em você. Isso é proclamar o Evangelho. Distribuir folheto é importante, tem o seu lugar. Mas a verdadeira evangelização, o verdadeiro discipulado, começa com a nossa vida. A gente sendo a isca para atrair as pessoas, aquilo que o Evangelho fez conosco e pode fazer com elas. Então essa é a questão do testemunho. O testemunho, minha gente, não é o que a gente fala. Testemunho é o que a gente vive. Testemunho não é o que a gente diz. Testemunho é o que a gente mostra. Testemunho não é o que a gente discursa. Testemunho é o que a gente vive. Nós somos a isca que Deus está usando para atrair as pessoas ao Evangelho. É a questão do testemunho. Vão e preguem. Vão e proclamem. Vão e ensinem. Então aqui nós temos a questão da autoridade, e Jesus disse-lhes, Ele é a grande autoridade, é Ele que diz, é Ele que ensina, é nele que nós temos a referência, é nele que temos o exemplo, é nele que temos o modelo, nós os discípulos. Temos aqui a questão do desenvolvimento, do amadurecimento, a gente vai crescendo. E na vida, no mundo, naquilo que a gente experimenta e vive, vamos crescendo na fé e crescendo no conhecimento do Evangelho e aprendendo cada vez mais a vivermos de acordo com o Evangelho. E temos essa terceira coisa, que é a questão do testemunho. Proclamar o Evangelho é ser a isca, é mostrar para os outros o que Deus fez com a sua vida, para que desejem que o mesmo seja feito com eles. E há uma quarta e última coisa, quando Jesus Cristo termina dizendo, vão, proclamem o Evangelho a toda criatura. E aqui, nós temos a questão do amor. Discípulo, não tem como ser discípulo sem amar. Discípulo não tem como ser discípulo sem olhar para o outro, seja ele quem for, como alguém que foi criado à imagem de Deus, alguém por quem Jesus morreu, alguém a quem Deus ama, toda a criatura, sem distinção. E aqui nós temos esse desafio colocado por Jesus, em que somos levados a entender que ser discípulo de Jesus, acima de qualquer coisa, é amar como Ele amou. Ser discípulo de Jesus, acima de qualquer coisa, é estender a mão como Ele estendeu. Ser discípulo de Jesus, acima de qualquer coisa, é acolher como Ele acolheu. Ser discípulo de Jesus é olhar para o leproso, para o cobrador de impostos, para o cego na beira do caminho, para o oficial romano, para Barrabás, para Judas. Naquela mesa da última ceia, o Evangelho de João diz que Jesus molha o bocado e entrega a Judas, antes de Judas sair. Era o gesto do anfitrião. Jesus ali era o anfitrião. Ele mandou preparar o cenáculo, mandou preparar a Páscoa e estava recebendo os seus discípulos para a Páscoa. Ele era o anfitrião. Pois nas casas, o primeiro bocado, o primeiro prato, o primeiro pedaço, era para o convidado de honra. Sabe? Esse negócio de aniversário, de bolo, para quem vai o primeiro pedaço?
E aí a pessoa escolhe aquela pessoa que ele quer homenagear, o primeiro pedaço de bolo. Pois é, era isso aí. Sabe o que Jesus fez? Estava Pedro ali. Pedro, que tinha dito para ele que estava disposto a morrer com ele. Estava ali Filipe. Filipe que tinha dito, fala-nos mais do Pai. Estava ali João, que deitava no seu ombro, era o seu mais íntimo, era o seu mais próximo, o discípulo que mais desfrutava da sua intimidade. Mas para quem é que Jesus ofereceu o primeiro bocado no Evangelho de João? A Judas. Porque a visão de Jesus é assim, é toda criatura. Toda criatura. E não tem como a gente separar discipulado de amarmos como Jesus amou. E quando ele diz, é toda criatura, é toda criatura. Cada um e toda criatura é o alvo do amor de Deus. É por quem Jesus morreu. É quem precisa ouvir o Evangelho. É a quem devemos amar. É a quem devemos acolher. É a quem devemos ir. É a questão do amor. Não existe discipulado sem amor. E sem o amor de Jesus. É o amor de Jesus. Vocês serão meus discípulos se vocês amarem como eu amei vocês. Mais claro do que isso, não tem como. E aí quando ele diz, vocês vão a toda a criatura, você fica imaginando eles perguntarem para Jesus, mas escuta, você está se referindo a quem? Você está se referindo, por exemplo, a Pilatos, que condenou você? Ele diz, sim, a toda criatura. Você está se referindo a quem? Você está se referindo àquele soldado romano que enfiou a lança do seu lado? Sim, a toda criatura. Você está se referindo a quem? Você está se referindo àqueles fariseus que ficaram perseguindo você e armando armadilhas para você tropeçar? Sim, a toda criatura. A toda criatura. Você está se referindo a quem? Aos gentios? Essa gente que não conhece Moisés? Que não foi circuncidada? Que não guarda o sábado? Que não conhece a lei e os profetas? É. A toda criatura. Você está se referindo a quem? Aos romanos? Esses que exercem domínio sobre nós e pisam sobre nós com as suas botas e cobram de nós altos tributos? É, a toda criatura. Você está se referindo a quem? A Herodes? A César? Sim, a toda criatura. Esse é o desafio de Jesus a nós como discípulos, amarmos como Ele amou. E ser o nosso horizonte de amor e de testemunho do Evangelho, toda a criatura. Sem distinção. É desse discipulado que Jesus está falando. Então a gente tem aqui 4 questões. A questão da autoridade. E Jesus disse, é Jesus quem diz, é Ele quem define. Discipulado pressupõe mestre. O mestre é Ele. O mestre é Ele. E nós somos seus discípulos. Como Ele ensinou a lavar os pés uns dos outros e disse, agora que vocês aprenderam, façam isso. Ele é o mestre. A palavra é dele. A segunda questão que nós vimos é a questão do desenvolvimento. O discípulo precisa crescer. Discípulo precisa amadurecer. E a gente amadurece na vida. A gente amadurece vivendo o Evangelho nas nossas questões. Ali, no mundo em que vivemos. É ali que a gente cresce, não é enclausurado num santuário. Aí a gente tem uma terceira questão, que é a questão do testemunho. Eu volto a dizer, nós somos as iscas de Deus. Somos nós que Deus coloca para que as pessoas olhem e sintam o desejo de seguir o mesmo Jesus que seguimos.
Nós somos a isca. E as pessoas olham para a gente, não olham para Jesus. Elas olham para a gente. Nós é que somos as testemunhas. É nós que vamos levá-las a Jesus, é o Evangelho, mas começa com a gente, olhando para a gente. Então, proclamar o Evangelho é principalmente viver o Evangelho e testemunhar. Sair distribuindo folheto é muito fácil perto disso. É muito fácil. Mas testemunhar do Evangelho mesmo é vida, é dia a dia. É essa questão do testemunho. E temos essa última questão, que é a questão do amor. No Evangelho, o discípulo ama como Jesus ama e tem o olhar de amor que Jesus tem. E aí você vai dizer que é uma coisa que eu diria. Se você estivesse me pregando essa mensagem, se eu estivesse sentado aí no seu lugar e você estivesse aqui me pregando essa mensagem, eu ia olhar para a sua cara e ia dizer, isso é impossível. A gente não consegue viver isso. Nós não temos nenhuma condição de nos submetermos dessa forma à autoridade de Jesus, não temos nenhuma condição de crescer dessa forma, de amadurecer dessa forma, não temos nenhuma condição de amar dessa forma, não temos nenhuma condição de testemunhar dessa forma. Isso aí é impossível, e eu concordo com você, eu diria isso para você, isso é impossível. A gente não consegue sozinho. Mas quem disse que Jesus nos deixou sozinhos? Eu quero voltar um pouco antes, ainda nesse capítulo, e teve uma cena antes, que está lá um pouco antes desse desfecho, mas que é extremamente inspiradora para a gente compreender como é que as coisas acontecem. Lá, ainda no túmulo, quando Maria Madalena e suas outras duas companheiras chegaram lá para ungir o corpo de Jesus, e havia lá um anjo, que anunciou a elas que Jesus havia ressuscitado, esse diz às mulheres o seguinte, olha, vão dizer aos discípulos e a Pedro que ele precede vocês na Galileia. Lá na Galileia, vocês vão se encontrar com ele e vocês vão vê-lo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Essa frase é extremamente sugestiva. Vão, porque ele já está lá, esperando vocês. Vão para a Galileia, anunciar aos discípulos, anunciar a Pedro. Uma das coisas que a Karen falou aqui domingo passado é isso, para uma mulher que não podia falar em público, que só podia falar quando um homem a chamava para falar, de preferência o seu marido. Aquele anjo diz a essas mulheres, vão e anunciem para os discípulos, e anunciem para Pedro. Cheguem lá anunciando, Jesus ressuscitou. Bom, se fosse alguma coisa plausível ainda, mas espera lá, já é essa notícia, é isso? Jesus ressuscitou? Meu Deus do céu, somos mulheres, não vão dar crédito a gente já vai chegando com essa coisa. Ele diz, mas olha, Jesus precedeu vocês na Galileia, ele já está lá, esperando por vocês. Então, o que eu quero dizer para você essa noite, sim, eu diria exatamente o que você está dizendo, é impossível a gente viver isso aqui, eu digo também, é impossível. Mas quem disse que estamos sozinhos? Jesus já foi antes, Jesus está lá, eis na Galileia. É essa a mensagem. Jesus, quando ensina e diz que devemos viver isso, ele diz, eu estarei com vocês. Sozinhos vocês realmente não conseguem, mas eu estarei com vocês. E a gente tem a habitação do Espírito Santo em nós, e Jesus Cristo disse, o Espírito Santo que habita em vocês vai guiá-los nisso. Quando os discípulos tiveram que ir ao Sinédrio, Pedro disse, não podemos falar do que temos visto e ouvido. Pedro, que tinha
fugido de uma empregada que não podia fazer nada contra ele, diante do sinédrio, cheio do Espírito, ele disse: não podemos parar de falar. Discípulos de 2 em 2, para visitarem as casas, irem às pessoas, Jesus disse: não temam sobre o que vocês falarão, porque o Espírito falará por vocês. Nós não estamos sozinhos nessa. Nós não estamos sozinhos nessa. Nós somos chamados para ser discípulos, nós somos chamados para crescer e amadurecer, nós somos chamados para dar testemunho, e nós somos chamados para amar como Jesus, e não estamos sozinhos nisso, porque Jesus está conosco a cada passo. É para isso que Ele nos chama. É para isso que você é chamado para ser discípulo. Isso é ser discípulo. E é com essa última palavra evangelho aparecendo em Marcos que nós encerramos essa primeira parte dessa série, lembrando isso. Somos discípulos de Jesus. Ele nos leva pela mão. Não estamos sozinhos. Vamos lá, que vale a pena seguir a Cristo e tê-lo conosco, falar do Evangelho, viver o Evangelho. E Jesus dirá: muito bem, servo bom e fiel, alegre-se com seu Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Curva aí a sua cabeça e faça a sua oração. Não deixa terminar assim, aberto, com as pontas soltas, não. Amarre as pontas. Amarre as pontas e diga a Jesus: Senhor, eu quero ser discípulo desse jeito. Eu quero te seguir desse jeito. Eu quero ouvir tua voz e quero te obedecer. Eu quero crescer e amadurecer na fé. Eu quero dar o meu testemunho, ser a isca de Deus, ser a isca da graça de Deus para atrair as pessoas ao teu amor. E eu quero amar como tu amas. Eu quero amar como tu amas. Não deixa isso solto. Não saia daqui como se você tivesse só ouvido um discurso, ouvido um sermão. Não, saia daqui deixando que o Espírito de Deus fale ao seu coração e principalmente